Vocês me ouvem? Sim? Coloca só um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Ei, som, ei, aí. Eu sempre dizia à minha mãe que todo filho precisa de uma mãe que ora. Eu acho que ela se lembra dessas palavras. E graças a Deus hoje a minha mãe, sem dúvida, é a minha maior intercessora, né? Ela, junto com a Carol, assim, tem sido base para o nosso ministério, para o nosso chamado. E é incrível porque você nunca deixa de ser filho, né? Independente da sua posição. Essa semana eu estava doente, e aí todo filho quando está doente eu acho que fica um pouco dengoso. E se você ainda tem a sua mãe, você sabe disso, do que eu vou falar. E aí intuitivamente vem aquele desejo e aquele sentimento, rapaz, eu queria o colo da minha mãe. E essa semana eu me senti assim lá em Petrolina, eu liguei para ela, estava indo para o hospital, mamãe, ora por mim, todo dengoso. A gente conversou ali mais de meia hora. Então, como é bom, né, ter mãe, que bênção. Também não perdi a oportunidade, estava aqui, mas enviei uma cesta de café da manhã para minha esposa, em nome da Olivia e em nome do Benaia também que está chegando, enfim. Então, queria honrar todas as mães que estão aqui presentes. Vamos aplaudir o Senhor pela vida das mães aqui presentes? Aleluia! 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 4. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Eu quero falar com você hoje sobre como mudar os seus pensamentos. Como mudar os seus pensamentos. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele: a sua mente é um campo de batalha. Antes da gente ler o texto, eu quero abrir com uma pesquisa que foi divulgada no ano de 2019 pela revista Veja, que diz, preste bastante atenção, deixa Deus falar o seu coração. A ansiedade, por exemplo, atinge mais de 260 milhões de pessoas no mundo. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Estima-se que 9,3% da população, segundo a Organização Mundial de Saúde, sofre com ansiedade ou depressão. E não para por aí. Novos dados mostram que 86% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental, que não é a ansiedade ou a depressão. Perceba, essa pesquisa é do ano de 2019, ou seja, antes da pandemia do coronavírus, que foi um problema sanitário que assolou as nações. Quer dizer, depois da pandemia, certamente esses números eles foram potencializados. Nós sabemos que todo o medo que se alastrou em virtude da doença foram gatilhos que registraram ainda mais o aumento desses sentimentos e doenças relacionadas às emoções, que nós podemos chamar de doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças que a sua origem é na alma, nos sentimentos, nas emoções, e elas acabam tendo sintomas físicos, adoecendo o corpo físico. Em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao 6, a palavra de Deus nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo homem, ou melhor, todo o pensamento à obediência de Cristo. Verso 6 ele diz: estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Olha de novo para quem está do seu lado, diga para ele: a sua mente é um campo de batalha. Existe um filme do diretor Christopher Nolan, é um filme que é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio. Naquele filme o nome do personagem é Dom, o nome do filme em inglês é The Inception, e foi traduzido para a língua portuguesa por A Origem. A trama do filme é muito interessante porque inicia-se a história mostrando se era possível pessoas se conectarem nos sonhos umas das outras para retirarem senhas de cofre, senhas de banco, segredos de Estado.
E toda a resenha, toda a trama do filme se passa pela ideia de que era possível extrair pensamentos, emoções, grandes segredos de Estado. Mas a proposta que é apresentada é: será se é possível penetrar na mente de alguém e inserir uma ideia? E colocar uma ideia? Por isso vem aí o nome de Inception, que em português significa origem. Na cena inicial, o Leonardo DiCaprio está conversando com o homem que está o contratando, e a câmera fecha nele, e então ele faz a seguinte pergunta: qual é o parasita mais poderoso do universo? Uma bactéria, um micróbio, uma larva intestinal? E então ele responde: uma ideia. As ideias são os parasitas mais poderosos do universo. As ideias, elas têm presença física. Quando nós pensamos em alguma coisa, nós criamos caminhos químicos na nossa mente. Literalmente, a ideia se materializa. Aquilo que você pensa, provavelmente vai se tornar uma verdade, uma realidade. Isso pode se concretizar. Provérbios 23, verso 7, diz que como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Tudo que você foca, cresce. Agora observe, se os pensamentos são armas tão poderosas para adoecer as pessoas, para destruir a identidade de Deus na vida das pessoas, também é verdade que os pensamentos podem ser armas poderosas para lutar contra essas mentiras que Paulo chama de sofisma. Uma coisa muito interessante, se você observar na língua grega, a palavra demônio é a palavra grega daimonia, que quer dizer seres de informação. O que significa dizer que um dos maiores trabalhos do diabo é justamente trazer mensagens do além, mensagens do inferno, mensagens do reino das trevas, e implantar essas mensagens na mente das pessoas e fazer com que aquelas pessoas acreditem em determinadas mentiras sobre si mesmas, sobre Deus, sobre o universo, sobre a existência, sobre a sua família. Esse é um dos maiores papéis do diabo, querido. A Bíblia diz em João que o diabo, ele é o pai da mentira, e ele não faz outra coisa senão ser mentiroso desde o princípio. A Bíblia diz: ele nunca se firmou na verdade. Se você perguntasse para mim agora: Ítalo, o que o diabo está fazendo nesse determinado momento? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, verso 3 e 4, que ele está enganando as nações. O que eu estou querendo dizer é que as mentiras que nós acreditamos sobre nós mesmos e as mentiras que são implantadas na nossa mente com respeito ao futuro, à nossa identidade, à realidade, elas têm o poder de distorcer a nossa visão, distorcer a nossa personalidade e nos fazer adoecer. Eu mostrei para você os dados. Paulo diz aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele chama essas mentiras de fortaleza. Diga comigo, fortaleza. Duas definições de fortaleza. Primeiro, uma fortaleza é um posto avançado de controle do adversário. Uma fortaleza, dentro de uma linguagem militar também, pode ser uma estrutura projetada para a guerra na defensiva. Quando dois exércitos estão lutando entre si, quando dois países entram em uma guerra militar, uma das maneiras de tomar o território daquela nação é invadindo-a, conquistando e então estabelecendo uma fortaleza. Uma fortaleza é um posto avançado de controle. Paulo diz: essas fortalezas também são sofismas. O que é um sofisma? Um sofisma é uma mentira que foi repetida tantas e tantas vezes que passou a ser projetada como uma verdade. A primeira pergunta que eu faço essa noite: quais são as mentiras que você tem acreditado sobre você? Um sofisma é uma mentira que foi repetida sistematicamente e ela passou a se tornar quase que como uma verdade. Para muitas pessoas isso é a verdade da vida delas. Interessante que quando você vê um padeiro fazendo pão, ele pega alguns ingredientes, ele pega a farinha de trigo, o leite, alguns usam água morna, coloca-se o ovo e ele bate toda aquela massa até ela se tornar uma massa homogênea. E tem uma coisa que ele precisa colocar no pão,
para que o pão de fato possa crescer, ele coloca um pouco de fermento. E depois de fazer tudo isso, ele deixa a massa descansando. Todo bom padeiro sabe que para que o pão fique um pão sovado, um pão gostoso e nutritivo, ele precisa deixar a massa descansar. Interessante porque a Bíblia diz, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Qual é o ponto aqui? O ponto é, o diabo não precisa de uma grande mentira para nos destruir. Ele só precisa de uma mentira pequena, que é implantada na sua mente, e o fator tempo vai se encarregar de fazer o restante do trabalho. É incrível como dentro do aconselhamento nós encontramos pessoas de meia idade, pessoas que já estão na boa idade, e essas pessoas receberam essas mentiras na primeira infância. Elas receberam essas mentiras aos 7, aos 12. Deus não me ama, meus pais não me amam, eu fui rejeitado, eu não vou vencer. E essas mentiras pequenas estão dentro do coração delas há tanto tempo, que se tornaram verdadeiros castelos e fortificações, fortalezas, sofismas, mentiras repetidas sistematicamente, que nós abraçamos como se essas mentiras fossem verdade. Agora, observe o que Paulo diz. Ele diz: toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo pensamentos à obediência de Cristo. Isso aqui é uma chave poderosa. O que Paulo está dizendo é que, da mesma maneira que o diabo pode usar a sua mente para te destruir, os seus pensamentos precisam passar por uma conversão. É isso. A sua mente precisa ser transformada a ponto de que você aprenda a nutrir os pensamentos certos sobre Deus, sobre você mesmo, sobre a realidade. Esses pensamentos precisam ser tomados cativos. Interessante, a palavra cativo significa literalmente um prisioneiro de guerra. Existe uma batalha na sua mente. Diga de novo para quem está do seu lado: a sua mente é um campo de batalha. A pergunta é: a quem os seus pensamentos estão servindo? Eles servem aos propósitos de Deus ou eles servem aos propósitos do adversário? Essa é a pergunta. Se é verdade, queridos, que esses sofismas são fortalezas e castelos do inimigo na nossa mente, a Bíblia diz em Naum, capítulo 1, verso 7, que Deus é uma fortaleza no dia da angústia e que Ele conhece os que nele confiam. Pastor, o que você está querendo dizer é que assim como a nossa mente pode nos fazer adoecer, se cultivarmos os pensamentos errados, a nossa mente também pode ser cura, poder de Deus, uma mola propulsora para nos levar aos objetivos do coração de Deus, se aprendermos a pensar de uma maneira coerente, de acordo com a palavra. Por isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Depois que a sua mente for transformada, Paulo diz, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma vez eu estava aconselhando um jovem, isso já tem alguns anos. Essa foi a primeira experiência que eu tive com pessoas que sofriam ataques na mente. E esse rapaz, ele não conseguia receber o perdão e a misericórdia de Deus, porque ele foi convencido de que ele tinha pecado, o pecado sem perdão, que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele realmente estava convencido de que ele havia pecado e que Deus não podia perdoá-lo, porque ele havia blasfemado contra o Espírito Santo. Então estava escrito que não havia perdão e ele não se perdoava, e ele não conseguia romper na sua vida, porque ele não conseguia de fato aceitar o perdão e a misericórdia de Deus.
E ele já tinha passado por todo tipo de tratamento, e ele já tinha assistido todo tipo de palestra, ele já tinha passado por todo tipo de seminários e de encontros e etc. E ele disse: pastor, nada consegue tirar esses pensamentos da minha cabeça. Todas as vezes que eu me ajoelho para orar, eu ouço uma voz de condenação dizendo: o que você está fazendo aí? Você pecou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão para você, você já está condenado. E aquele rapaz sofria de ataques frequentes com essas mensagens que vinham até ele. E aquela foi a primeira vez que eu lembro de não ter uma resposta concreta dentro de um aconselhamento. Então eu fui buscar a direção de Deus, eu fui buscar a direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo me revelou um dia que você não pode combater um pensamento com outro pensamento. Não funciona. Um pensamento não combate um outro pensamento. Então eu perguntei: Deus, então como vencer? Como mudar os meus pensamentos? E Deus me disse: a chave está na sua boca. A chave está nas declarações que você faz concernente a você mesmo. Como assim? Deus nos deu uma arma poderosa, que são os nossos lábios. E aquilo que os nossos lábios declaram é uma chave para vencer e mudar os nossos pensamentos. Observe o que a Bíblia diz sobre isso. Declarar a palavra de Deus é uma coisa muito poderosa. Jesus falou em João 8,31: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Em Mateus 24,35 está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em João 15,7 ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em Números 14:28, era bom você tomar nota desse verso, ele diz: como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Isso é poderoso. O contexto aqui era o contexto daquele povo que estava murmurando contra Deus. E eles lavraram a sua própria sentença. Por quê? Porque eles diziam: Deus nos trouxe ao deserto para ser entregue ao inimigo. Deus nos trouxe ao deserto para morrer de fome. Deus nos trouxe ao deserto para envergonhar. E chegou um momento realmente que Deus ficou irado. E após ter aplicado 10 testes para eles, e eles falharam em todos os testes, Deus disse: ok, eu já entendi. Vocês vivem dizendo que eu trouxe vocês para morrerem no deserto, e vocês vivem dizendo que eu trouxe vocês para serem envergonhados no deserto. Então assim seja, que vocês comam os frutos das próprias palavras. Então, em Mateus 8,13, Jesus falou: vai, e seja feito conforme a tua fé. Provérbios 18:21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usar comerão do seu fruto. Diga para quem está do seu lado: palavras são comida. Pergunta para ele: o que você tem comido? Qual tem sido a sua dieta? O que eu estou tentando te ensinar essa noite é: todas as vezes que você está debaixo de falsos pensamentos e de pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, nem de acordo com a identidade de Deus sobre você, você precisa combater isso declarando a palavra. Os dias mais difíceis da minha vida, eu tenho um quarto lá em casa, e eu pego alguns textos da Bíblia, e eu cito esses textos para mim mesmo, no caso. Você já pregou para você mesmo? Deveria. Declarar as verdades de Deus e as maravilhas de Deus ao seu respeito é uma das maneiras de você conseguir mudar a sua mente. Deixa eu te falar uma coisa interessante sobre Romanos capítulo 12, verso 2. A palavra que Paulo diz para mudar a mente, transformar a mente, é a palavra grega metamorphos, de onde surge a palavra metamorfose. Agora pense comigo, qual o processo que a lagarta usa para se tornar uma borboleta? A lagarta começa a usar a sua boca para se encapsular. Então ela vai criando o casulo
com a boca. E ela entra dentro daquele casulo e ela vive um processo. E após terminar o processo, ela se torna uma borboleta. Muito feliz que vocês estão aqui. Luiz e a Leia, nossos convidados. Isso é poderoso. Usar a sua boca para mudar a sua mente. Pergunta a você, você tem um lugar de oração para onde você vai? Você tem um cantinho na sua casa? Você tem um quartinho de guerra? Eu já tive muitos lugares assim na minha vida. Já foi na roça onde eu morava, já foi debaixo de um pé de aroeira. Já foi dentro do meu escritório, já foi em um lugar reservado na igreja. Jesus tinha lugares aonde ele ia, sempre que ele precisava tomar algumas decisões difíceis. E eu acredito com toda a força do meu coração, que naqueles lugares Jesus frequentava o jardim do Getsêmani, ou quando ele ia para os desertos orar, ele ia falar com Deus e ele declarava as verdades de Deus acerca dele. Quando ele saía daquele lugar, ele saía muito fortalecido. A maioria das pessoas que vivem no planeta Terra desconhecem o poder que existe na sua boca. Desconhece o poder que existe nas suas palavras. E naquele dia, para mim, fez todo sentido, porque Deus disse para mim, Ítalo, um pensamento não pode combater outro pensamento. Isso vai se tornar um looping, e a pessoa vai ficar perdida nesse círculo eterno. Então, diga para ele, use a sua boca. E todas as vezes que esses pensamentos vierem, você vai se levantar e você vai declarar a palavra de Deus e vai dizer, não, a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, a Bíblia diz que existe misericórdia de Deus, a Bíblia diz que existe perdão para mim, a Bíblia diz que eu comerei o melhor dessa terra. É assim que funciona. Faça isso, mesmo que você não sinta. Faça isso, até que você sinta isso. Salmo 33, verso 9, a Bíblia diz, ele falou e tudo se fez. Ele disse, tudo passou a existir. Tudo que Deus fez, ele fez por intermédio da palavra. A palavra é poderosa. Salmos 22, verso 3 está escrito, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Bill Johnson tem uma pergunta onde ele diz, se Deus habita no meio dos louvores, quem está entronizado nas suas queixas? Olha para quem está perto de você e diga para ele, palavras criam tronos. Uau. Eu entendi que eu posso pavimentar o meu futuro, construir uma estrada para os meus pés, através daquilo que eu declare. Mesmo que eu esteja com medo e mesmo que eu esteja me sentindo cansado. Salmo 107, verso 20 diz, ele enviou sua palavra e os curou e os livrou da morte. Deuteronômio capítulo 8, verso 3, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As palavras de Deus são alimento. Essa é uma maneira de você mudar os seus pensamentos. Então, existem 2 centros de comando que estão lutando um contra o outro. Você precisa aprender a usar isso de uma forma inteligente. Você pode dizer amém? Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora a gente vai aprofundar mais um prego. Os nossos pensamentos, eles são tão poderosos. E de fato eu acredito que você só pode desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus quando você conseguir mudar a sua mente. Que eu comecei então a pensar, eu sei o que Deus diz, mas o que será que Ele pensa? Doideira, né? Sabia que isso é possível para um crente? Saber o que Deus pensa, o que Jesus pensa? Eu vou te mostrar, está na Bíblia, abra comigo, Coríntios capítulo 2, verso 16, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, eu queria que nós lêssemos essa palavra e declarássemos com força hoje. 1 Coríntios 2,16 diz,
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Vamos declarar bem forte isso. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que será que Cristo pensa sobre mim? O que será que Cristo pensa sobre essa pessoa que está ao meu lado? O que será que Cristo está pensando com respeito ao meu futuro? Quais são os pensamentos de Deus ao meu respeito? Paulo está dizendo que é possível, por intermédio do Espírito Santo, um crente experimentar a mesma frequência dos pensamentos de Jesus. Uau! Eu não só posso sentir o que ele sente, eu não só posso dizer o que ele diz, eu posso pensar como ele pensa. Isso é ser um cristão. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro e honesto, tudo que é justo e puro, o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, esse texto é arrebatador, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Geralmente eu converso com as pessoas, e isso aconteceu hoje com uma pessoa, e eu dei uma palavra de fé para ela, e ela disse: amém, se for a vontade de Deus vai ser. E eu disse: não, essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque eu penso como Ele pensa, e talvez você não esteja pensando como Ele está pensando sobre você, mas eu estou pensando sobre você o que Jesus está pensando sobre você. Ficou confuso, mas é assim que funciona. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim desejado. Sabe o que eu compreendi? Eu compreendi que eu era uma pessoa muito negativa. E eu compreendi que ter a mente de Cristo simplesmente significa crer, escute isso, isso pode mudar a sua vida, significa crer que milagres são prováveis e que o sobrenatural é razoável. Não é uma possibilidade. Milagres na vida de um crente são prováveis. E o sobrenatural, Ítalo, é razoável que aconteça. Por quê? Porque é assim que ele pensa ao meu respeito. Eu não posso deixar que os pensamentos que estão na mente de Deus não sejam os meus pensamentos. No Salmo 139, verso 16 e 17 está escrito: os teus olhos me viram, o meu corpo ainda como uma substância informe. No teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Verso 17 ele diz: e quão preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos sobre mim. Quão grande é a soma deles, eu não posso contar. Talvez você está aqui me ouvindo nessa noite, e você está vendo o meu entusiasmo, e talvez você desconheça os pensamentos e os planos e os propósitos que Deus tem para você. E eu quero dizer a você nessa noite, com toda a convicção,
Deus tem pensamentos tremendos ao seu respeito. Mas escute, isso não é suficiente, porque você é chamado a pensar como Ele pensa. Ele pensa, mas Ele quer que você também se veja como Ele te vê. Isso é uma parceria. Ítalo, como isso é possível? Isso é possível através da palavra e de um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Eu só conheço essa forma. Sabe, queridos, Deus trabalha de uma forma diferente. Agora eu vou aprofundar um pouco mais o prego. Deus trabalha de uma forma muito louca. Como assim? Deus trabalha sempre da frente para trás. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que primeiro Deus termina, depois Ele começa. Eu sei que você está fazendo essa cara de quem está entendendo, mas você não está entendendo nada. Provérbio 16. Com a ajuda de Deus eu vou te explicar. Quem está animado, diga amém. Amém. Provérbio 16:1. O coração do homem faz planos, e a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ok. O seu coração tem planos? Quantos aqui tem planos, gente? Glória a Deus. Nossa, pastor, eu tenho planos. Sabe, eu estou planejando aquela viagem, eu estou planejando me casar, eu estou planejando fazer um mestrado fora, eu estou planejando mudar de emprego, eu estou planejando ler aquele livro Cosmovisão, como você enxerga o mundo, que tá... Eu tenho planos. É possível andar nos planos de Deus e viver os propósitos de Deus. Olha o que diz Isaías 43, do 18 ao 19. É importante que você leia, é importante que você marque isso na sua Bíblia, você vai precisar voltar para isso algumas vezes. Isaías 43, 18 e 19, olha como Deus trabalha. Não vos lembreis das coisas passadas. Não, perdão, eu estou lendo o texto errado. Não, desculpa. Marquei errado. Não é Isaías 43. Me empolguei, acontece. Ok. Alguém vai para mim e me ajuda. Apocalipse 13:8, para a gente não gastar muito tempo lendo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E alguém vai para mim, Isaías 46, 9 e 10. É Isaías 46, 9 e 10. Alguém pode ler Apocalipse 13, 8? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Muito obrigado. Presta atenção nisso. O livro da vida do Cordeiro que foi morto quando? Desde a criação, fundação do mundo. Quando Jesus foi morto? Vai lá, gente, interage comigo, vai. Eu sou sanguíneo, eu preciso interagir com a plateia. Quando Jesus foi morto? Historicamente falando, Jesus foi morto no ano 34 da era cristã. 34 da era cristã. As tábuas cronológicas nunca batem corretamente, mas provavelmente essa foi a data da morte de Jesus. 34 da era cristã, o que nos colocaria a dizer que Jesus morreu há 2000 anos atrás? Resposta errada. Apocalipse 13:8 está dizendo, o Cordeiro foi morto. Quando? Tem uma versão que eu gosto e ela diz antes da fundação do mundo. Como assim? Explica para mim. Em um tempo chamado a eternidade passada,
Antes de Deus haver criado o mundo pela palavra, em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, o conselho da Trindade estava reunido, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O círculo da comunhão do coração ardente, pericorese na teologia, uma dança em roda, uma ciranda em roda. E o Pai disse: eu tenho um plano para a humanidade. Eu vou criar o homem, eu vou criar o mundo, eu vou dar a esse homem livre-arbítrio, mas existe um problema, porque o homem vai cair, pecar, e toda a humanidade será afetada por esse pecado. Então o filho disse: pai, não tem problema, o Senhor quer criar o mundo, o Senhor quer criar o homem, e é justo, vamos criar o homem, não por uma necessidade, porque já havia um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não fez o homem porque ele precisava de um amigo. Deus criou o homem pela sua bondade e misericórdia. Então Jesus disse: eu tenho um plano perfeito para isso, papai. Nós bem sabemos que o pecado só pode ser saciado através do derramamento de sangue, então não tem problema. Eu vou pagar o preço pelo pecado. E eu vou me colocar sobre esse altar, e o Senhor pode me oferecer como uma oferta de holocausto sobre esse altar. Então, lá na eternidade passada, antes de Gênesis capítulo 1, verso 1, Jesus morreu. Uau! E o que aconteceu? Deus criou o mundo. Pastor, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que antes do haja luz, já havia a cruz. Nossa, você perdeu de dar um glória a Deus empolgado, eu vou falar de novo. Antes do haja luz, já havia a cruz. Deus não foi pego de surpresa. Deus não seguiu um plano B. O plano do Senhor é perfeito. Então, como Deus trabalha, pastor Ítalo? Deus trabalha de frente para trás. Primeiro ele fez o fim. Matou o filho. E depois? Então depois, no ano 4 antes de Cristo, Jesus nasceu. E ele disse: agora eu começo. Meu filho vai ao mundo, ele vai encher essa mulher do Espírito Santo, essa mulher vai encarnar Deus na terra, e ele começa. Mas e o fim? Já estava pronto. É doideira? Eu também acho. É assim que Deus trabalha. Ele escreveu todos os seus dias em um livro, ele pensou tudo sobre você e sobre quem você é, e ele deixou isso registrado. E depois, qual o dia do seu aniversário, pastora Rose? 22/10 de que ano você nasceu? 22/10 de 68, ele disse: eu vou começar com a Rose, mas o final já está pronto. Como ele trabalha? De frente para trás. Ele me projetou, ele pensou tudo sobre mim, ele criou a minha personalidade, ele fez todas as obras que eu iria fazer. Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz que ele fez as boas obras para nós de antemão, para que andássemos nela, o caminho estava construído e pavimentado. Então, no ano de 1988, no dia 29 de dezembro, ele me mandou em espírito no corpo daquela mulher e disse: eu vou começar. Mas e o fim? Já está pronto. O livro que eu escrevi já existia na eternidade. Uau! Eu fico chapado com essas coisas. Qual é o propósito do ser humano na Terra? Acessar os pensamentos de Deus e viver o propósito que Ele designou para cada um de nós aqui. Qual a maior tragédia que pode existir na vida de uma pessoa? Não é a morte. É não viver o propósito de Deus. Quem está com Isaías 46, 9-10, vou dar tempo para você respirar e digerir isso.
Isaías 46, 9 e 10, alguém que não leu, fica de pé e leia para mim. Isaías 46, 9 e 10, amém. Pode aplaudir. Desde o princípio, eu anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Como Deus trabalha de frente para trás. Ele pensa, ele materializa com a palavra e ele faz. Em João capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. Eu gosto especialmente dessa palavra verbo. No grego é logos. Sabe o que quer dizer logos? Logos pode ser traduzido por palavra, mas logos também pode ser traduzido por ideia. Uau! O que João está dizendo é pura filosofia, e ele diz: no princípio, Deus teve uma ideia. E qual era a ideia de Deus? Trazer Jesus ao mundo. Então ele pensou e ele executou isso, enviando o seu Filho Jesus a nós. Como funciona a mente de Deus e a mente de Cristo? Sempre acessando as coisas na eternidade. Pastor, como eu posso ter a mente de Cristo? Sempre pensando na eternidade. Quando você entra em um relacionamento, você precisa pensar se isso é para a eternidade. Quando você está fazendo algo para Deus, você precisa pensar se isso tem valor para a eternidade. Quando você vive a sua vida aqui na terra, os seus 90, os seus 120 anos, você precisa pensar se você está vivendo na perspectiva da eternidade. Isso é ter a mente de Cristo. É nutrir os pensamentos corretos acerca de quem Deus é e o que Ele pode fazer em minha vida. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, depois que eu descobri que tudo estava pronto para pavimentado e que eu podia caminhar sobre essa realidade, isso tirou um peso das minhas costas. E Ele quer tirar esse fardo sobre as suas costas. Pastor, como eu posso viver a vontade de Deus? Como eu posso viver os propósitos de Deus em minha vida? Isso só é possível através de um relacionamento pessoal com Ele. Mediante o Espírito Santo, você pode acessar a mente de Deus. Esse é o problema, porque tantas pessoas estão adoecidas nas suas emoções. Esse é o problema, porque tantas pessoas estão vivendo em colapsos. As clínicas psiquiátricas estão lotadas de pessoas recebendo caixas e caixas de remédio, sendo dopadas para poderem dormir mais uma noite. Esses dias eu compartilhei com o pastor Rogério. Eu cheguei em uma farmácia cerca de 12h30, quase 1h da manhã, e havia uma mulher no balcão, e pelas vestes ela parecia ser uma pessoa importante da sociedade, e ela estava desesperada falando com aquela farmacêutica: por favor, me dê alguma coisa para dormir, por favor, me dê alguma coisa para dormir, o que é que você tem aí para eu dormir? E então naquele momento meu coração se encheu de compaixão por aquela pessoa, e eu saí procurando ela pela farmácia, e procurei ela no estacionamento, e ela já não estava mais lá.
Quantas e quantas pessoas estão vivendo a sua vida assim, sobrevivendo, dopadas? Tendo que levantar mais um dia, cheia de tristeza e dor, para enfrentar uma jornada de trabalho. Quantas pessoas estão vivendo sem desfrutar daquela vida abundante de João 10:10? E aí ainda chega alguém para mim e diz, isso é a vontade de Deus. Não! Não é a vontade de Deus que o seu casamento esteja uma porcaria. Não é a vontade de Deus que você não esteja sendo cheio do Espírito Santo. Não é a vontade de Deus que você não esteja provando uma vida abundante. Não é a vontade de Deus que você viva mendigando pão. Eu me recuso a receber e acreditar nisso como uma vontade de Deus. Quando o salmista disse, os seus pensamentos sobre mim são preciosos. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar. Eu vou ter agora o meu segundo filho. Mas antes de ter a minha filha, a Olivia, antes de saber que ela estava sendo gerada no ventre da mãe, nós já conversávamos sobre ela. E nós dizíamos, qual será o nome? E ela falava, amor, eu penso esse. Eu digo, eu acho esse legal. E então, um dia veio a notícia, e nós passamos os 9 meses planejando, e pensando, como ela vai ser? Será que ela vai se parecer comigo, ou se vai se parecer com você? Como vai ser a personalidade dela? O que ela vai vestir? Então, com 3 ou 4 meses, eu fiz uma reforma na minha casa e eu disse, esse vai ser o quarto da minha filha. Eu vou colocar aqui um abajur, eu vou colocar aqui uma mesinha cor-de-rosa, nós vamos comprar um berço branco, nós vamos pintar o quarto dela. Esses eram os meus pensamentos com respeito àquele filho, àquela criança. Os pais são assim. Eles planejam todo o nosso futuro. Às vezes eles planejam até demais da conta que a gente não pediu. Agora escuta, irmão, olha para cá, deixa Deus falar o seu coração. Como você pensa que são os pensamentos de Deus sobre você? Deus pensa assim. Essa aqui é a minha princesa. Ela é preciosa aos meus olhos. Ela ainda não sabe, mas eu tenho um caminho de uma trajetória de vitória para ela. Ela vai ser uma adoradora. Ele olha para um filho que está sofrendo, doente, depressivo, sobrevivendo a vida dificilmente. Ele diz, ele é o meu príncipe. Ele ainda não sabe, mas eu vou curar ele. Eu vou transformar a vida dele. Eu vou colocar de novo um sorriso estampado no seu rosto. Ele ainda não sabe disso, mas é isso que eu estou pensando sobre ele. Se você pudesse acessar o coração do Pai agora, sobre você, feche os seus olhos. Eu convido aqui o Ministério de Louvor. Quais seriam os pensamentos que o Pai tem sobre você?
quero ministrar agora sobre a sua vida. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai começar a remover agora toda mentira da sua mente. Você vai ser preenchido hoje pelo amor do Senhor sobre você, pelos pensamentos de Deus. Ele vai começar a mudar a maneira como você pensa sobre o seu futuro e como você se enxerga. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Gideão era um homem que estava acovardado pelo medo. Então o anjo aparece para ele. E o anjo do Senhor diz: levante-se, poderoso guerreiro. Você ainda não sabe. Mas você vai destruir um exército com 300 homens. Eu vou livrar Israel das mãos dos opressores. Jesus olha para Pedro. Pedro é um homem constante. Ele luta com os sentimentos de aceitação. Então Jesus olha para ele e diz: ei, Simão, você é uma rocha. Você ainda não sabe, mas você será alguém tão constante, tão firme, tão cheio do Espírito, que através de você eu vou edificar a minha igreja, cara. Ele aparece a um sujeito chamado Saulo. Então ele diz: ei, Saulo, você ainda não sabe, mas você vai ser perseguido por amor ao meu nome. Você é para mim um vaso escolhido e você vai levar a minha palavra aos 4 cantos da terra. Eu vou te colocar diante dos reis e dos poderosos e você vai dar testemunho de mim. Eu quero ser ousado essa noite para dizer a você, talvez os maiores empreendimentos e sonhos da sua vida, talvez você ainda não sabe. Talvez você ainda não acessou a mente de Cristo. Eu quero orar essa noite para que você comece a ter acesso à mente de Cristo. Vem, Espírito Santo, trabalhe. Toma o controle. Entregue o controle a Ele, filho. Entregue o controle a Ele. Entregue o controle a Ele. Diga: Deus, eu quero pensar como você pensa, eu quero ver como você vê. Chorabalavaço de candele maravacho. Eu vi no céu uma porta aberta. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração essa noite. Eu vi no céu os 24 anciões cantando. Eu vi no céu uma porta aberta. Eu vi no céu os 24 anciãos cantando santo, com toda a majestade, que toquem as trombetas ao único que é digno.
responda ao Espírito Santo nesse lugar. Ou responda ao Espírito de Deus nesse ambiente. Se envolva com Ele. Concorde com Ele. Entre em parceria com a mente de Jesus sobre você. Chame a existência, a realidade do céu em sua vida. Eu vi no céu uma porta aberta. Eu vi no céu os 24 anciões cantando santo, e vem com toda a força, com toda a majestade, que toquem as trombetas ao único que é digno. E vem com toda a força, com toda a majestade, que toquem as trombetas ao único que é digno. E vem com toda a força, com toda a majestade, que toquem as trombetas ao único que é digno. Sim, Deus. As muralhas de Jericó venham abaixo. E o teu reino seja liberado. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim a terra como é no céu. E vem com toda a força, com toda a majestade, e toquem as trombetas ao único que é digno. E vem com toda a força, com toda a majestade, e toquem as trombetas ao único que é digno. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão. Nós concordamos, Espírito Santo. Nós entramos em parceria com o que você está dizendo. Se coloque de pé. Diga comigo, diga: Deus, eu concordo que os teus pensamentos sobre mim são preciosos. Diga: eu entro em parceria com a sua mente sobre mim. Eu aceito o teu favor e a tua graça. E vem com toda a força, com toda a majestade, que toquem as trombetas ao único que é digno. Que vem
Os céus não podem te conter, a terra treme em tua presença. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão e vem com toda a força, com toda a majestade, e toquem as trombetas ao único que é digno. E vem com toda a força, com toda a majestade, e toquem as trombetas ao único que é digno. E vem com toda a força, com toda a majestade, e toquem as trombetas ao único que é digno. E vem com toda a força, toda a majestade, e toquem as trombetas ao único que é digno. E toquem as trombetas, tu és digno, Senhor. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Rei Adaia Sou Yadarias Remamaia Cheia Revere Dabasho Remaia Sou Yereias. Sabe, queridos, o amor de Deus nos abraçou. Todos os dias o amor de Deus nos abraça. Um Pai cuidadoso, um Pai que não dormita e não dorme. E além de fazer tudo isso, ainda compartilha os seus pensamentos com a gente. Não tenho palavras, querido, para mensurar a grandeza desse amor. Quantas vezes o Senhor quer nos juntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das tuas asas.
Eu olhei nos olhos do leão. Eu olhei nos olhos do leão e fui incendiado. Eu olhei nos olhos do leão e vem com toda a força, com toda a majestade, e toquem as trompetas ao único que é digno. E vem com toda a força, com toda a majestade, e toquem as trompetas ao único que é digno. Oh, 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 Sopra, Espírito. A ativação começou. A ativação começou. A ativação começou. A ativação e vem com toda a força,
Aleluia. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez essa noite aqui. Obrigado pela ativação, Pai. Obrigado pela ativação que aconteceu aqui hoje. Mentes que foram ligadas com a mente de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu mover aqui, Senhor. Obrigado pelo teu mover, a tua unção liberada sobre este lugar. Somos gratos a ti, Senhor. Tem línguas de fogo aqui, queridos. Línguas de fogo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a igreja hoje, para todos digam amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe.